Galera, segunda aula sobre Platão e hoje com um dos textos mais importantes de toda a filosofia, tá? Vamos falar sobre a alegoria da caverna. Então, se você não leu ainda o texto da página 21 e 22 da apostila, pausa o vídeo aqui e vai ler lá, porque senão não vai dar para entender tudo que a gente vai conversar aqui. Agora que vocês leram, eu acredito que entenderam um pouquinho da história que está acontecendo. Estamos falando de uma galera que estava presa na parede com a cabeça fixada desde a primeira infância, vendo sombras que eram projetadas na parede, né? Porque atrás deles tinha uma fogueira lá em cima e passavam homens carregando objetos variados por aqui. E tudo que eles viram a vida inteira foram essas sombras projetadas lá na parede, certo? Eu vou procurar um filminho para deixar isso como ilustração para vocês também. Então conta a história desses homens e do quão difícil foi para eles saírem dessa situação, primeiro se liberarem dos grilhões, das amarras, depois subir aquele muro, fazer essa mudança, né? Sair dali do fundo da caverna, chegar lá onde eles conseguiam ver os objetos reais, mas ainda só uma amostra do mundo que existe lá fora, né? O Sócrates vai falando, imagina se eles fossem arrastados. Por que eles vão ser arrastados? Porque eles não vão desejar sair. Vai ser um processo de muito sofrimento, um processo de muita dor, porque tudo que eles conhecem como verdade é aquele fundo da caverna, né? Esse é um resuminho da história. Vamos dar uma olhada, gente, no que a gente pode entender a partir dessa história que vocês leram. Então, leiam o texto, façam os exercícios e depois vejam esses vídeos aqui, tá? Vejam esse vídeo aqui. O que a gente está aprendendo na alegoria da caverna são níveis do ser, níveis da nossa existência. Como eu já falei aqui na historinha, né, na alegoria, eu posso existir em diversos níveis. Eu posso viver lá nas sombras, vendo as sombras. Se eu estiver vendo só isso e vivendo lá, eu vou estar vivendo das aparências sensíveis, ok? Eu vou estar vivendo apenas com o que eu consigo enxergar e vou considerar aquilo a minha realidade. O muro, aquela passagem, né, essa saída da caverna, esse movimento, certo? Vai representar a barreira entre dois mundos. Na alegoria, o interior da caverna e o seu exterior. E no pensamento platônico, isso é o mundo sensível, lá dentro da caverna, e o mundo inteligível, aquele lá fora, onde o sol reina, ok? Aqueles objetos que os homens robertos carregam, eles são apenas uma pequena amostra do que existe lá fora. Eles não são tudo. Eles já são reais, mas eles são uma amostra, uma aparência da realidade, né? Eles são apenas representações. Quando finalmente esses homens chegam lá fora, né? Eles vão não conseguir olhar nada e eles vão achar que tudo aquilo que ele está vendo, iluminado pelo sol, nada daquilo é real, e o que era real é o que estava lá dentro da caverna. Eles vão ter esse conflito, eles vão ter essa dor, né? Porque agora eles estão iluminados pelo sol, e o sol representa a noção do bem supremo, representa o total, representa a origem de tudo, ok? Esse aqui são os níveis fundamentais de existência, ok? Já falo de outra parte da leitura. Então, qual que é o convite que temos na alegoria da caverna? Precisamos fazer esse caminho. Precisamos nos libertar das aparências, dos grilhões que nos prendem e só deixa a gente ver uma coisa de um determinado modo, que a gente considera como sendo a verdade absoluta, que explica toda a nossa vida. E temos que sair disso para buscar algo maior, algo mais verdadeiro, algo mais pleno, ok? Esse movimento, gente, a gente vai estudar na aula que vem, na aula 10, ele não é fácil, por enquanto entendam que ele não é fácil. Ele vai ter 3 formas
e nenhuma delas vão ser fáceis. Uma delas é a matemática, só para constar, tá? Então elas não serão muito fáceis. Isso é assunto da aula que vem. Mas até esse momento, lembrem daquela aula 5 que a gente viu lá, era início da lógica, se não me falha a memória o nome da aula. E eu falei, gente, foi presencial ainda. Gente, essa aula é importante, vocês não entenderem essa aula, vai dar ruim lá no Platão, vai dar ruim lá no Sócrates. Chegamos nesse momento, né? O que a gente está vendo é que o mundo inteligível, aquele lá de fora, é Platão desenvolvendo as ideias de Parmênides, tá? De que o pensar e ser são uma coisa só. O mundo sensível, onde as coisas mudam, se caracterizam como um desenvolvimento do pensamento lá do Heráclito, do tudo flui. De Sócrates, né, que foi professor do Platão, nós temos aqui, inclusive é Sócrates que está no diálogo, né, não é o próprio Platão, nós temos a importância do movimento dialético, do movimento de mudança, e esse movimento, a gente vai ver na aula que vem, é um movimento dialético, inspirado lá na maiêutica socrática, né? O que vai ter de resultado disso? O resultado disso vai ser que o mundo inteligível em Platão vai ser mais valorizado, ok? Ele vai dar uma influência maior para o mundo das ideias, para o mundo inteligível. O pensamento platônico, então, ele vai ser menos empírico e mais idealista, mais racional, ok? Essas coisas que caracterizam o que a gente aprende a partir da história da alegoria da caverna. Uma outra coisa importante é uma leitura política, né? A gente viu lá na página 21 e 22 que o ex-cativo que estava preso e consegue sair, ele volta, e olha que interessante, ele nem é entendido. Ele que agora conheceu a verdade, conheceu o que há lá fora, iluminado pelo sol, e conheceu o mundo, se adaptou depois de passar por um longo processo de sofrimento, ele volta para avisar os outros colegas que estavam presos, mas vocês viram, eles nem reconhecem a voz dele, eles não acreditam, eles estão ouvindo aquilo como um eco, eles não conseguem mais se comunicar, porque agora eles estão presos em outro nível de existência que aquela pessoa que foi, mesmo ela voltando, ela não consegue mais se comunicar, eles não acreditam que aquela pessoa que retornou ali era aquele companheiro que até tempos atrás estava preso ali com eles. Mas de qualquer forma, o Platão valoriza esse retorno, e aí temos um ensinamento político. O político é aquele que sempre deve fazer o bem. Mesmo não sendo entendido, ele deve falar, ele deve voltar e falar sobre o bem, levar o bem para o outro. Isso é um outro nível de leitura da alegoria da caverna, também importante. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Um abraço.